Salve, salve família, aqui é Claudio de Andrade, DDI Podcast. Hoje nós estamos aqui em mais um bate-papo. Quero agradecer primeiramente a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Agradecer a você que está nos assistindo. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. Eu quero agradecer a cada um dos convidados que aqui já estiveram. Meu muito obrigado a você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. O slogan foram vocês que deram, né? O podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, estamos no DDI Podcast. Isso mesmo. Cada convidado que vem aqui traz uma participação muito especial, né? Inspira vidas. E esse é o intuito do DDI Podcast: ser vida em outras vidas, né? A você que ainda há de vir aqui, o meu muito obrigado antecipadamente. Você que é o nosso patrocinador, né? O meu muito obrigado também, porque se não fosse vocês, esse projeto não estaria de pé. E se você quer ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato aí nas nossas redes sociais, fala com a nossa equipe. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recepcionado. Cada convidado que vem aqui, como eu bem ressaltei, é escolhido, é selecionado a dedo. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, uma personalidade marcante na sua área de atuação. E hoje eu estou aqui com a doutora Andressa Rios. Boa noite, doutora. Boa Tudo bem? noite. Que bom pelo convite, obrigada pelo convite, né? Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês e espero que seja um bate-papo maravilhoso. Coisa boa. A gente sempre inicia com uma indagação, ainda que saibamos quem são os convidados que aí sentam nesse outro lado da mesa, mas a gente quer ouvir a própria conceitualização do convidado. Então, eu queria ouvir da senhora, de acordo com o seu próprio conceito, quem é a doutora Andressa Rios? É importante, né, a gente saber quem somos, né? Acho que quando a gente sabe quem somos, ninguém nos define, né? E então, Andressa Rios é uma menina mulher, né, que já passou por muitas coisas, que tem 33 anos, que é casada, que é natural da Arapiraca, filha de Roseli, filha de Paulo Roberto, neta de Erisvaldo Bandeira Rios, de Pastora Vital Rios, de Paulo Roberto, neta de Lenilde. Então, nasci e cresci aqui em Arapiraca e aqui é onde eu quis desenvolver o meu trabalho, né? Na infância, eu estudei em duas escolas, né, aqui de Arapiraca, que foi até a oitava série no Santa Catarina e até o terceiro ano no São Francisco, né? Eu, na época do ensino médio, eu não pensava ainda no que eu queria ser, né, como profissional. Eu sabia que eu queria atuar na área da saúde. O meu pai, ele dizia que perguntava se eu não queria fazer direito. Eu dizia que não, que seria na área da saúde, né? Mas a medicina, ela não me chamava tanta atenção. E eu não tinha parado tanto para pensar na odontologia. Quando eu parei, eu disse, não, acho que é aí o caminho. Então, eu fiz o vestibular no SESMAC em 2009, passei. Naquela época, meus pais foram morar comigo em Maceió, que foi muito importante para mim, porque eu com eles, eu tinha uma estrutura, né? Eu tinha um apoio familiar, tinha uma rede de apoio. Então, eu podia, estar na faculdade para estudar mesmo e ter também ali o controle dos pais, né? Numa capital. Então, para mim foi muito importante eu ser uma boa aluna por eu ter meus pais ali na rede de apoio. Talvez se eu estivesse sozinha, eu não teria ter me dedicado tanto à faculdade como foi, né? Então, assim, foram 5 anos, né, de muito estudo. Na época, a área que eu mais me identificava era a parte de cirurgia. E até hoje é nessa área de cirurgia. No final da minha faculdade, os meus pais não estavam tão em boas condições financeiras e eu não participei da formatura. Eu colei grau um mês antes e fui trabalhar em Pernambuco, né? Lá em 2014, quando eu me formei, meu primeiro emprego, um mês antes da colação, um mês antes da formatura, eu já estava empregada e no dia da formatura da minha turma eu tinha recebido meu primeiro salário. Isso em Pernambuco. Eu trabalhava num PSF de lá. Lá eu fui morar só, né? Numa casa que só tinha mulheres. Então foi muito importante para mim esse período, porque eu aprendi bastante. Então, assim, na minha época,
era muito diferente quem ia para o serviço público, quando saía da faculdade, e quem ia para o serviço particular. Então, eu tive a oportunidade de ir para o serviço público, de ver a realidade a olho nu, né? Então, isso me fez uma profissional, no início, já diferente. Já tem um olhar diferente, né? De ver as políticas públicas, como funcionava toda a estratégia de saúde da família, e isso foi muito importante. Com alguns meses depois, eu fui subir de cargo, fui coordenadora de saúde bucal do município, que isso aí me gerou mais experiência ainda, né? E lá eu era responsável por 12 postos de saúde e o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Então, foi uma experiência muito boa. Nessa época, eu estava fazendo odontologia hospitalar em Brasília, né? Que hoje é especialidade. Na época, era só um curso de habilitação, onde o dentista se preparava para atender pacientes críticos na UTI. E isso também me deu um novo olhar. Então, foi quando eu saí fora da caixinha, onde o dentista, ele não era aquele dentista de quatro paredes. Ele era o dentista, ele era muito além do que... Dentista era muito além do que tratar dentes. E sim tratar o corpo inteiro, tratar o ser humano como todo, né? Então, o trabalho na UTI é um trabalho, assim, inexplicável, porque eu lembro que na época, os pacientes, eles, na hora de atendê-los, eles ficavam ansiosos, porque alguém ia limpar a boca dele. Imagine uma boca cheia de crosta, por causa da intubação, cheia de fungo, de bactéria, sem ninguém higienizar direito, então, sem lubrificação. Então, nós íamos lá, limpava, olhava se tem alguma lesão, tratava. Então, assim, eles ficavam muito felizes. E muitos deles estavam entubados, e aqueles que estavam entubados estavam sem consciência, né? Mas era importantíssima aquela limpeza, é importantíssimo. Hoje em Alagoas, nós temos vários dentistas na UTI atuando de forma bacana, né? Fazendo um bom trabalho nas UTIs dos hospitais de Alagoas. E isso reduz a pneumonia associada à ventilação mecânica muito, né? Então, assim, gera até menos custo para o hospital. Às vezes o paciente está com o exame de sangue alterado e os médicos não sabem onde é. E a infecção é exatamente na boca, onde ninguém olha. Só olha realmente quem for dentista estiver lá, né? Então, isso é um trabalho bem diferenciado, que hoje eu não estou vinculada a nenhum hospital. Mas nós temos a Humaniza Dr. Home, que sou eu e mais 3 dentistas, que nós atendemos a domicílio, né, pacientes acamados. E esses pacientes acamados geralmente são pacientes demenciados, que sofreram AVC, pacientes oncológicos, pacientes com Alzheimer, pacientes obesos, pacientes que não podem sair de casa por algum motivo. Então, nós vamos até a casa do paciente e fazemos o procedimento lá na casa dele com um consultório portátil. Então, isso é um trabalho que também me enche os olhos, porque é onde eu também olho para mim todos os dias e me reconheço, porque eu não preciso hoje que ninguém de fora da minha área ou da minha área me diga o meu valor. Para mim, o importante são os meus pacientes. Então, eles me falaram qual é o meu valor, eles me elogiarem, eles estarem ao meu lado. Então, pouco me importa se outro colega está criticando meu trabalho, ou outra pessoa que não tem nada a ver com a área esteja criticando. Porque o que importa para mim é o que aquele paciente sente por mim. O que se eu fiz algo de bom para ele, então aquilo ali é o que importa. O resto não importa. Então, por isso que é tão gratificante esse tipo de trabalho para mim. Algumas pessoas me perguntam por que eu não faço medicina. Eu digo, porque eu quero fazer diferença, continuar fazendo diferença na odontologia. Então, não tem por que eu ir para medicina, se eu posso ser diferente na odontologia. Então, isso é muito, muito forte em mim. E tem que ter muita persistência, muita resiliência, né? Esse ano foi um ano muito desafiador para mim, daqui a pouco eu falo. Então, assim, a Humaniza Dr. Home, além do atendimento domiciliar, nós também vamos ao hospital.
Então, se aquele paciente está internado em qualquer hospital e chama o nosso serviço, nós vamos até lá para fazer o atendimento à beira-leito, tá? Seja na enfermaria, seja na UTI, seja no apartamento, seja um paciente nosso que precisa de um centro cirúrgico, nós temos essa abertura nos hospitais. E hoje eu também estou na Estratégia de Saúde da Família, no município de Coruripe, que também é um trabalho que eu sempre estive, né? Desde lá no meu início, há 10 anos atrás, que eu iniciei. Nunca fico sem estar em algum posto de saúde. E lá em Coruripe eu já estou para completar 4 anos. E é um trabalho que eu também amo, né? Que é você trabalhar realmente com aquela população mais carente, aquela população que precisa cada vez mais políticas públicas fortes para que o serviço realmente funcione. Então, onde a gente tenta fazer até um pouco mais por aqueles que estão lá, porque é tudo muito mais difícil, principalmente na área que eu trabalho, que é uma área de difícil acesso. Então, o que eu posso fazer pelos meus pacientes lá no posto de saúde eu faço, porque eles... Porque eu posso, né? Se eu posso fazer, eu faço, né? Então, é isso. E em relação... Aí lá eu volto lá nos... Então, quando eu falei que lá em 2014 eu comecei a odontologia hospitalar, e eu comecei a entender que uma infecção na boca, ela influencia no paciente diabético, no paciente hipertenso, numa gestante. Então, isso eu fui amadurecendo e vendo que dentista não é para trabalhar sozinho, né? É para trabalhar com a equipe, é para consultar o médico, é para consultar qualquer outra especialidade que ele precise para ele poder fazer um bom trabalho e vice-versa, né? Porque pacientes cardiopata precisam, antes de fazer qualquer tipo de cirurgia, passar pelo dentista para saber se tem algum foco de infecção, porque se tiver algum foco de infecção, pode essa infecção ir para o coração e o paciente endocardia bacteriana e vir a falecer. Os pacientes oncológicos precisam do dentista, assim que souber o diagnóstico, ir para o dentista para fazer tudo o que tem que ser feito. Se tiver que extrair os dentes, extrai, se tiver que restaurar, restaura. Porque depois que começa a quimioterapia, a radioterapia, é muito sofrimento. Se um paciente vai para a radioterapia, eu não posso mais fazer aquela extração. Aquele dente vai incomodar, vai doer, porque pode vir a ocasionar uma necrose na mandíbula ou na maxila por conta da radioterapia. Então, infelizmente, não temos esse serviço em todos os lugares. E uma coisa que o paciente oncológico tem é a mucosite oral. É quando a boca fica cheia de bolhas mesmo, que elas ardem muito. E isso o paciente não consegue comer, não consegue beber água, não consegue fazer nada. E quem consegue ajudar é o dentista com a laser terapia. Então, com o laser, nós conseguimos reverter essas lesões e o paciente consegue voltar a comer e a beber normalmente. E quando isso não acontece, que é na maioria dos casos, os pacientes acabam indo para a sonda por conta que não conseguem comer por conta da mucosite oral. Então, você vê que o dentista não é só o dentista da restauração, não é só o dentista de contato, não é só o dentista do implante, não é o da prótese, apesar de eu fazer tudo isso. Mas, deixa eu tirar aqui, desculpa aí. Acontece, né? Então, eu não... Apesar de eu fazer tudo isso, prótese, lente de contato, restauração, coroa, limpeza, clareamento, tudo, né? Tratamento de canal, na minha clínica tem tudo isso. Mas, quando eu pergunto o meu propósito e minha missão, sempre vem na minha cabeça atender esses pacientes críticos e aí também onde eu vou contar a história do autismo, né? Quando o autismo entrou na minha vida, né? Como desde o início eu quis ser uma dentista resolutiva, ou seja, o que é que eu penso em ser uma dentista resolutiva? Quando pacientes chegam até mim e falam assim, doutora, fulano não tirou meu dente porque minha pressão estava altíssima. Doutora, fulano não tirou meu dente porque a minha glicemia estava altíssima. Doutora,
fulano não mexeu no meu dente porque eu estou grávida. Doutora, não mexeu porque eu tenho câncer. Doutora, não mexeu porque eu tenho estente no coração. Doutora, não mexeu porque eu faço hemodiálise. E o paciente morrendo de dor. Então, isso que me enche os olhos. Que eu dizer, não, mas você pode fazer. Agora você tem que fazer com a pessoa que estudou para fazer isso, né? Então, eu me preparei para isso. Eu me preparei para atender esse tipo de paciente. Por isso que eu digo que eu quero ser essa anestesia resolutiva. Como é que eu vou deixar uma gestante com dor de dente, porque ela está grávida, ela não vai poder se anestesiar para poder fazer um acesso, uma restauração, enfim, e porque ela está grávida? Não, a gente tem um anestésico específico para isso. Entre ela sentir dor e a pressão subir e o risco dela de resolver o problema é muito menor o risco de resolver o problema do que deixar uma gestante sentir dor. É a mesma coisa em outras situações. Eu vou deixar um paciente hipertenso com muita dor de dente, só vai piorar a pressão dele. Só vai aumentar, aumentar, aumentar. Eu vou deixar um paciente oncológico morrendo de dor, vamos ter que pensar o que a gente pode fazer para melhorar. Entendeu? E aí, no meu dia a dia, eu disse, meu Deus, e agora? Eu já sei, já estudei bastante e vou continuar estudando para resolver esses casos. Mas eu ainda quero mais. Eu quero que o meu paciente, aquele paciente que tem medo de dentista, não tenha mais medo. Eu quero conseguir atender aquele paciente que consegue, nem quando pensa em ir ao dentista, já desmaia. Como é que eu vou fazer? Né? E foi aí quando eu conheci a sedação com óxido nitroso. E eu fui fazer o curso de habilitação e eu disse, poxa, agora eu vou conseguir entregar ao paciente adulto, inicialmente adulto, que tem medo de dentista, o conforto de não sentir a anestesia, de não sentir o procedimento, de conseguir fazer, porque tem um trauma lá da infância que não deixa ele hoje ir ao dentista. E assim, e todos os dias eu recebo perguntas. Ah, meu filho só tem 3 anos e já estou estragado, deixo assim. As mães ainda precisam de muita informação, né? Não é porque o dente é de leite que não é para ser cuidado. É para ser cuidado, porque os permanentes precisam deles para poder virem. Além do que, infecção na boca não é legal, né? Então, assim, as mães ainda precisam de bastante informação, né? E aí, com a sedação, eu descobri que eu podia proporcionar isso aos meus pacientes adultos, inicialmente. Eu digo, agora eu vou poder fazer uma cirurgia no paciente que tem medo, vou poder fazer uma restauração, ele não vai ter anestesia, ele não vai sentir a maioria das coisas ali. E realmente, quando só é o óxido nitroso, o paciente fica consciente, ele tem um nível de relaxamento muito bom, porque o óxido nitroso é a mistura do oxigênio com o gás nitroso, que é o famoso gás do riso. A gente mistura, tem uma máquina que mistura os dois e que o paciente inala com a máscara no nariz e ele entra em relaxamento, fica tão relaxado que realmente ele não sente a anestesia, né? E aí tem pacientes que escolhem somente esse momento, não se anestesia, então após esse momento eu tiro e continuo o tratamento, né? Só que onde eu fiz o meu curso, a maioria dos pacientes que eu fiz sedação eram pacientes autistas. E foi aí onde a caixinha se abriu. E aí foi onde eu disse, foi onde eu vi mães aflitas, muitas mães aflitas, onde eu vi vários tipos de níveis de paciente espectro autista. E a dificuldade que é, né? Então, foi aí que eu disse, não, agora eu quero ser a dentista que vai atender os pacientes autistas. Já é difícil uma mãe chegar no posto de saúde ou no consultório particular com uma criança de 3, 4 anos que
que não tem TEA, que, enfim, mas não é colaborativa. As mães pensam que o filho meu filho é colaborativo, ele vai deixar. Quando senta, não é essa a realidade. Então, eu já ofereço esse serviço para essas mães. Mesmo assim, elas insistem em dizer que não, meu filho vai colaborar. Então, está certo, venha, eu faço a avaliação e a gente tenta. E lá eu provo que ele não deixa. E aí eu ofereço sedação. Cabe a ela querer ou não, né? Porque muitos ainda defendem outras abordagens, né? Com criança. Segurar os braços, as pernas, fazer a força. Então, foi por conta disso que surgiu hoje os adultos com medo, né? Por conta daquilo que acontecia 30, 40 anos atrás, que não tinha aquela abordagem realmente diferenciada, né? Eu não, todo paciente que me procura para sedação ou com medo de dentista, a minha secretária já passa o contato, eu já entro em contato direto com a pessoa. Então, eu já quero que ela se sinta confortável antes mesmo dela me conhecer. Eu já tiro as dúvidas delas antes de ela me conhecer, para quando ela chegar na clínica, ela se sentir confortável. Então, é por isso que eu falo que eu quero continuar fazendo diferença odontologia dessa forma. Então, nesse mundo, né, o autismo ele não é uma doença, né? É uma condição do neurodesenvolvimento e que existe hoje, desde 2022, o novo CID, né, o CID-11, que já sendo implantado agora para 2025, que vem falando que existe o TEA nível 1, nível 2, nível 3. Mas que vem com muitas outras características, né? Eles vão se passando, né? Do nível 1, com outras características, 2, 3. Então, assim, não é nada tão definido. Não dá para definir assim, dizer exatamente. E aí eu comecei a me colocar no mercado como essa dentista, para atender os pacientes com TEA. E aí começou a surgir muita procura, muita procura, muita procura, porque o paciente, dependendo da característica que ele tem, principalmente sensorial, ele não aceita o barulho, não aceita o toque. Então, é preciso estar sedado para conseguir fazer. E muitos deles não conseguem passar para a mãe o que é que está sentindo. Então, quando a mãe vem observar, já está um pouco tarde. Às vezes o dente já é para fazer canal, já é para fazer uma extração de uma criança muito nova. Então, por isso que é tão importante essa informação. E é tão importante esse diagnóstico cedo, né? E aí, o que é que vem acontecendo? As mães, muitas não aceitam. Grande parte das mães não tem condições, porque, veja bem, as pessoas já é um investimento alto ir ao dentista. Concorda? Sim. Então, as mães estão preocupadas em quê? Quando percebe algum tipo de característica diferente no filho. Estão preocupadas em levar ao médico, levar ao psicólogo, levar ao terapeuta ocupacional, levar ao fono, para poder tratar aquilo. O dentista ele vai ficar sempre em último lugar. Porque a mãe quer ver o filho se desenvolvendo, né? Só que acaba sendo pior depois. Se aquela mãe, não, junto com aquela equipe multidisciplinar, não conseguir criar bons hábitos no paciente, ele vai desenvolver cárie, ele vai desenvolver alguma coisa e quando for já pode ser tarde. Então o paciente vai precisar ser sedado para fazer a intervenção. E muitas das vezes a gente não consegue de primeira, porque assim, eu faço a sedação com óxido nitroso e a estabilização farmacológica, que é com medicação também. Então, assim, eu preciso estar muito preparada para qualquer tipo de ocorrência também. Então não é só eu querer atender não, hoje eu faço sedação e eu quero atender paciente autista. Não. Primeiro surgiu um sentimento em mim
Depois, eu já tinha um preparo de pacientes críticos de muitos anos. E para mim hoje atender esse tipo de paciente, não só para me sedar, eu tenho hoje na minha clínica um monitor cardíaco, tenho um DEA, que é um ressuscitador automático que deveria ter em todo local, né? Eu tenho oxigênio, eu tenho uma sala de observação, eu tenho contato direto de uma empresa de serviço de emergência, de ambulância. Então, para que isso possa acontecer de uma forma segura. E eu também tenho que estar bem, tenho que estar saber também ter toda a medicação propícia para algum tipo de ocorrência. Preciso ter jogo de cintura para qualquer tipo de situação, porque está ali uma vida na minha frente. E esses 2 anos eu realmente estou muito realizada por ter conseguido resolver tantos e tantos casos. Não só de pacientes autistas, como também de outros pacientes. Eu tenho vários testemunhos no meu Instagram de pacientes adultos, já idosos, alguns idosos, outros não, que anos e anos sem ir ao dentista por medo. E quando chegou lá na minha clínica, conseguiu fazer tudo, porque eu consegui, através de sedação com óxido nitroso, que eles não tivessem medo, porque eles não sentiram agulha, eles não sentiram a dor da extração, não sentiram o incômodo da restauração, da broca, do barulho. Então, isso me deixa muito, muito feliz. E eu estou lutando cada vez mais para trazer isso também para o serviço público, porque as mães não conseguem levar para o posto de saúde, até porque um paciente com TEA, na minha opinião, ele não deve ir para um posto de saúde. E o CEL, que é o Centro de Especialidade, existem profissionais maravilhosos, mas não existe a sedação. Então, mesmo com um profissional sabendo fazer, manusear, não tem a sedação para que o paciente consiga dormir para o procedimento ser feito, né? Então, é isso. E o que vem chegando muito na clínica, que eu também queria destacar aqui, é que as mães, elas me procuram falando assim: o meu filho foi diagnosticado com nível de suporte 1. Geralmente, quando o médico, o neuro, ele faz o diagnóstico com nível de suporte 1, o paciente, às vezes, nem medicação toma. E as mães acham que, por isso, não precisa da intervenção do psicólogo, neuropsicólogo, do terapeuta ocupacional, do fono. Aí, o que é que vai acontecer? Aí tá lá com a dor de dente, chega no meu consultório, eu digo, nível de suporte 1. Aí eu pergunto, tá em terapia? Faço toda a pergunta. Se tiver ok, na maioria das vezes nem começou a terapia. E por elas acharem que é nível de suporte 1, acham que o filho vai deixar eu fazer o procedimento. E às vezes aquele diagnóstico não é um diagnóstico real. O filho tem outras e outras manifestações, outras características que não vai me permitir fazer aquele atendimento. Geralmente eles são muito sensíveis, tanto na parte sonora, na parte do toque, na luz. Então, assim, eu não coloco jaleco branco. Faz muito tempo que eu não uso jaleco, eu uso pijama cirúrgico, scrub, colorido. Para que eles não me associem a vacina, não me associem a isso. E até o próprio adulto também, não só a criança. O TEA é adolescente, o TEA adulto, o adulto que tem medo de dentista. Então, eu não coloco nada para que eles não se assustem por conta da minha roupa, né? E é importante enfatizar aqui que eu, como dentista, para atender esses pacientes, eu preciso que esses pacientes também tenham uma equipe multidisciplinar forte por trás deles, né? Não é só o médico que dá diagnóstico, o neuropsicólogo também dá o diagnóstico. Então, o paciente tem que estar com o diagnóstico fechado do médico, do neuro, tem que estar na terapia com fono, com terapeuta ocupacional. Então, com o que ele precisar de suporte, ele tem que estar.
Para quando precisar de uma intervenção mais invasiva no dentista ou em qualquer outra parte na sociedade, ele esteja preparado. Porque a inclusão hoje está sendo difícil em todos os lugares. Você pode, se você observar o boom, né, de todo mundo falando sobre o autismo, a dor das mães, elas hoje também é minha dor. Então, assim, quando eu falo em resolver o problema, eu não quero resolver só do paciente, eu quero resolver da mãe aflita também, porque elas ficam muito aflitas, porque elas querem resolver o problema do filho, o filho não consegue verbalizar aquela dor e eu preciso resolver. Então, é muito gratificante quando isso acontece. Quando não acontece na primeira consulta, vai acontecer na segunda ou na terceira. Isso é tudo ajustado. E a minha vontade seria poder atender todas, mas infelizmente a grande maioria, não tem condições. Então, eu faço o que eu posso para poder tentar ajudar. Mas chega no meu WhatsApp da clínica, eu acho que 10, 15 mensagens por dia de mães querendo marcar consulta. Mas quando o valor é passado, elas desistem. E aí, de alguma forma, eu entro em contato e vou tentar dar um jeito para que aquela mãe consiga fazer o tratamento. Mas mesmo assim, não são todas que conseguem. Então, por isso que seria muito importante ter esse trabalho no serviço público. Já tem avançado muito em outras áreas, né? Em muitas outras áreas aí da fono, do neuro, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, várias. O SUS aí está realmente investindo e está vindo políticas públicas muito fortes para o paciente com TEA. Mas para a odontologia, ainda não. Ainda. Porque eu estou lutando para que isso aconteça. Coisa boa. Quais são os déficits do serviço público para não conseguir satisfazer a necessidade do autista na odontologia? Na odontologia, os profissionais capacitados na sedação, né? Eles têm que se capacitarem para sedar e aí cada um tem que procurar a forma de convencer, né, os parlamentares de que isso é necessário para poder ter no serviço público. Entendo. Sobre o início, quando a senhora surge aí o desejo para adentrar na odontologia, quem foi o causador da inspiração? Na faculdade? Isso, para iniciar a odontologia. Não, foi um pensamento. Não teve ninguém que dissesse... Tem alguém da família? Não, hoje tem. Não, mas na época. Não. Tem uma prima da minha mãe, mas que eu não tinha muito contato. Não, foi algo que veio na minha cabeça, que eu fiz e quando eu entrei eu gostei. E depois, durante esses 10 anos, eu percebo que realmente foi um dom que Deus me deu para atender esse tipo de paciente. Né? E assim, hoje eu sou empresária, porque eu tenho uma clínica, sou do serviço público, né? Sou da Humanize e sou conselheira estadual. Ser conselheira, para mim, foi um desafio muito grande. Por quê? Muitos colegas criticam o conselho de classe. Ah, o conselho não faz nada. Ah, o conselho só fiscaliza. Ah, o conselho só cobra. Ah, o conselho não melhora o nosso salário. Ah, o conselho... Eu disse que quer saber, eu vou saber o que acontece nesse conselho. Então, existe uma eleição chamada delegado nacional, que todo estado elege um delegado, para esse delegado eleger o presidente do CFO, do Conselho Federal. Então, eu entrei nessa eleição contra a gestão atual. Só que essa eleição foi na pandemia, acho que 2020 para 2021, foi na pandemia, essa eleição. E foi presencial em Maceió. Então, assim, as chances que eu tinha de ganhar eram mínimas. Por quê?
não estava no meu reduto, era em Maceió, era presencial. Se fosse online, eu teria muito mais chances de ganhar. Porque aí as pessoas que me conhecem aqui de Arapiraca e região iam votar em mim. Mas eu fui mesmo assim, sabendo que eu perderia. Mas eu fui. E aí, de fato, eu perdi. Mas eu provoquei eles, né, que estavam na gestão. E aí, quando pouco tempo depois, semanas depois, eu fui convidada para ser conselheira da gestão atual. E estou no segundo mandato da gestão. E aí foi quando eu conheci o que realmente era o CRO. Então, o CRO é um órgão seríssimo, um órgão que tem muitos funcionários concursados que dependem ali daquele emprego deles, que trabalham muito, 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 muito. E que o CRO, ele tem o dever de fiscalizar os colegas dentistas, seja eles TSB, técnico de saúde bucal, técnico de prótese, cirurgião dentista, e também escrever os dentistas, ou seja, são responsáveis por autenticar aquele cirurgião dentista, né? Dar o número do CRO a ele e fiscalizar a profissão. São essas duas funções do CRO. E as pessoas colocam nas costas do CRO outras funções. Ah, porque tem que lutar pelo salário do sindicato, minha gente, não é o CRO. Ah, porque isso? Sindicato, não CRO. Mas o CRO, ele se envolve em todas as pautas, para fortalecer todas as pautas. Semana passada, nosso presidente estava em Brasília para a PL ser aprovada do piso salarial da gente. Então, muita coisa vem sendo feita. Então, me quebrou. Quando eu entrei, eu disse, espera aí, não é isso que eu pensava. Realmente existe um trabalho muito sério aqui por trás, muitas comissões trabalhando em prol. As pessoas não têm noção do que acontece aqui diariamente para que isso funcione. E os conselheiros, né, principalmente a diretoria, o que eles abrem mão da vida deles para estarem ali, para poder cuidar de um órgão público que está aos olhos do TCU e do Ministério Público, para fazer tudo certo da maneira certa, né? E por isso, e hoje eu sou, só não sou mais feliz de estar no CRO porque eu não posso estar lá em Maceió todos os dias, né? Mas eu queria poder fazer mais e espero poder fazer mais pela classe também. Foi um grande desafio para mim também hoje. E também ser aceita, né? Porque as pessoas, mesmo assim, o preconceito de achar que não fazemos nada continua. Existe algum tipo de resistência ou preconceito sobre esse tipo de sedação utilizada ou não? Sim, os médicos. Por quê? Porque nós temos nossa própria RDC, nós temos autorização para sedação com óxido nitroso e estabilização farmacológica. Mas o que acontece é o seguinte, o desconhecido, né? Então, primeiro surge o medo da mãe, né? Meu filho vai acontecer, vai dormir, vai estar consciente, se acontecer alguma coisa, né? E o médico é mais ou menos o que aconteceu com a harmonização orofacial, reserva de mercado. Então, o que acontece? Eu considero que o melhor profissional para fazer a harmonização orofacial é o cirurgião dentista. Nós somos o que mais estudamos a face. Um bucomaxilo, ele reconstrói uma face. Porque ele não pode fazer um botox, uma lipo de papada, um preenchimento labial, um preenchimento do malar. Eu acho que o que a gente mais domina é a anatomia da face. Então, aí há essa briga, né, de CRM com CFO, mas que, na minha opinião, nós ainda temos mais capacidade por estudar mais a face do que outros profissionais. Porque hoje a maioria dos cursos de saúde são liberados para fazer a harmonização orofacial. Farmacologia, biomedicina, fisioterapia, enfermagem.
Mas os profissionais que eu realmente digo que tem embasamento teórico e prático é dentista e médico. Não desmerecendo as outras profissões, porque existem excelentes profissionais das outras áreas. Mas se for falar em termos de o que estudou, do que vivenciou, seria o médico e o dentista. E principalmente o dentista, porque nós estudamos praticamente a maior parte do curso a face, né? Então, isso aí. E a mesma coisa. Aí pronto, aí na sedação vem aquela coisa do anestesiologista no hospital. Então, assim, ele não vai entender que nós temos a capacidade de fazer a sedação em consultório. Mas nós temos. E a maior. O que eles falam? Ah, e se o paciente afundar, por exemplo, o paciente desaturar, cair a saturação dele, vocês não podem entubar. Eu posso entubar em emergência. Mas, por isso que eu enfatizo tanto. Gente, procure um profissional capacitado. Procure indicação. Porque eu não passo do meu limite. Né? Tem paciente que eu não preciso dar medicação nenhuma, que com o nitroso resolve. O nitroso, eu tiro a máscara, o paciente pode pular da cadeira. Não tem efeito controverso nenhum. Não tem. Nitroso, você relaxa, faz o procedimento, depois deixa no oxigênio, levantou como se nada tivesse acontecido. O paciente pode dirigir, pode correr, pode fazer o que quiser. Agora, quando tem medicação, ele é monitorado e eu só faço o que é me permitido fazer. Eu não passo no meu limite. Nunca passei e nem nunca vou passar. E dizer que não há risco e que nunca vai acontecer nada, eu vou estar mentindo. Porque o risco há em todo lugar. O risco há em qualquer dentista que trabalhe, que faça. Em qualquer área. Então, assim, se você for para um dentista e tiver com pressão alta ou tiver algum problema de saúde e o dentista não tem nem oxigênio, não sabe nenhuma manobra de suporte básico de vida, você pode infartar na cadeira do dentista. Você pode ter uma convulsão. Você pode ter qualquer outra coisa e o dentista tem que saber. Você pode ter hemorragia ali na hora, ele tem que saber. Então, assim... Então, a sociedade tem que procurar profissionais que estejam aptos. Isso não quer dizer que nunca vai acontecer nada comigo. Pode acontecer. Mas que eu tento ao máximo a fazer só o que está ao meu alcance, no meu limite. Para que não venha acontecer nada que venha prejudicar principalmente o meu paciente. A senhora atua no serviço público. Isso. Quais os casos mais corriqueiros que chegam no seu consultório? No público? Isso. A extração, sem dúvida. Extração. Infelizmente, extração. A maioria dos pacientes, os gente já chegam ou para tratar canal, não tem mais jeito. Aí, como a maioria não tem condição de tratar canal, extração. Ou já chegam tão estragados que tem que tirar. No contexto geral, a sociedade ela tem cuidado com a saúde bucal ou é escanteado, deixado de lado? É deixado de lado. É deixado de lado. Né? Veio um cuidado, entre aspas, da estética, né? Depois de adulto, querer cuidar dos dentes para poder colocar lente de contato, para poder estar no meio onde todo mundo quer estar, né? No meio de quem está com lente, quem tem o sorriso mais bonito. Aí isso chamou mais atenção agora por conta disso. E que são... e que eu não tenho nada contra. Eu, inclusive, faço. Inclusive, faço em contato com meus pacientes. E só tenho uma opinião, assim, de não fazer tão jovem, sabe? Só se a gente realmente tiver estragados e a paciente quiser mudar, aí sim. Mas eu gosto, depois dos 30, fazer. Mas tem muita gente novinha, com 19, 18, 20 anos, que já muda tudo, né? Mas é a opinião de cada um e a gente tem que respeitar a opinião de cada paciente. Qual é a regra, ou pelo menos a senhora indicaria, para manter uma boa higiene bucal? Uma boa saúde bucal? Escovar os dentes, o básico, feijão com arroz.
Um mínimo de escovação diária. Olha, pelo menos 4 vezes. Pelo menos de manhã, pós o almoço, depois de jantar e antes de dormir. Pelo menos 4. Hoje as pessoas elas não fazem isso, a grande maioria. Né? Grande maioria só 1 ou 2 vezes, às vezes só uma, né? E o fio dental, nada. E as crianças, quando vão até seu consultório, no serviço público, quais são os casos mais corriqueiros? A maioria dos dentes estragados. Maioria. 3, 2 anos, 4, maioria dos dentes de leite já estão todos estragados. E lá eu ainda tento um pouco fazer alguma coisa, porque lá não tem sedação, e eu preciso resolver a dor daquele paciente. Mas dói muito no coração ter que pedir para o pai ou a mãe segurar ali para fazer alguma intervenção. Porque eu sei que aquela criança não vai querer voltar para mim. Então, essa é a realidade. É muito. Então, hoje nós temos. Acho que hoje nós temos 5 faculdades de odontologia aqui em Alagoas, 5 ou 6. É muito dentista. Acho que tem mais dentista. é, Daqui a pouco tem mais dentista do que a população. Mas isso é uma realidade para toda profissão, né? Está sendo um crescente assim. Então vai se destacar quem estiver fazendo um trabalho correto e se diferenciando de alguma forma no mercado, seja ele na estética ou nessa outra área que eu atuo. A senhora tem um certo receio para o mais jovem sobre a lente de contato. Por quê? Porque por ser jovem, se os gente estiverem legais, tiverem sem cárie, um clareamento ali resolve, uma resina já resolve. Porque na minha cabeça, assim, uma pessoa que faz, por exemplo, com 21, 22 anos, lente de contato, lipo, um monte de coisa no rosto e corpo. Quando chega nos 30, 33, parece que ainda não mudou nada, né? Não teve aquela diferença. Aí quando eu vejo aquela pessoa que começa a mudar, algum tipo de mudança com 30 aos seus 35, eu digo, poxa, essa pessoa ficou uns 10 anos mais jovem. Entendeu? Meu raciocínio? Sim. É como se aquela pessoa jovem continuasse com aquela mesma cara e fosse envelhecendo, chegasse aos 35 com aquele mesmo rosto. E aquela pessoa que decide mudar depois dos 30, ela fica uns 10, 15 anos mais jovem. Volta lá a ter seus 20 anos. Sobre a lente de contato, quando alguém assim faz esse tipo de tratamento, quais são os cuidados a serem obtidos? Olha, é que nem a gente compra um carro. Quando a gente compra o carro, a gente precisa de quê? Da garagem, né? Então a gente tem que ter o cuidado, tudo, porque assim, além de contato, o dente está por trás, né, da lente. Ali a gente tá vendo a porcelana na frente. Então, por trás está o dente, que precisa de escovação do mesmo jeito, precisa de passar fio dental do mesmo jeito. Se tiver algum tipo de bruxismo, se tiver algum tipo de parafunção, se tiver que usar placa, tem que usar. Então, tem que ter o cuidado como se fosse o dente dele, dobrado. Mesma coisa de implante. Implante nunca vai ser melhor do que dente. Mas, uma vez que o paciente não tem dente, a melhor solução é implante. E a mesma bactéria que pega no dente vai pegar no implante. Então, os cuidados têm que ser redobrados, inclusive. A durabilidade de uma lente, ela passa quanto tempo? Se for bem feita, se for bem conduzido o tratamento de preparo e de cimentação, você vai levar ela junto no seu caixão. Se for bem feita. Você leva ela. Coisa boa. A gente está aqui hoje, né, com a doutora Andressa Rios. É muito bom, né, estarmos aqui. Muito bom acompanharmos o trabalho da doutora Andressa e tem muita dúvida ainda para a gente tirar ao longo do bate-papo. Mas eu quero aqui fazer um agradecimento ao meu amigo Vanso da Casa das Peças. Isso mesmo. Hoje eu passei lá na loja dele e ele disse, você hoje vai colocar o boné.
Então eu quero fazer aqui um merchan, né? Para o meu amigo Vanderson. Se você está precisando fazer alinhamento, balanceamento, comprar peças, viu? Não existe outro lugar no estado de Alagoas. É Casa das Peças Universo Automotivo. O melhor lugar de Arapiraca, quiçá de Alagoas, viu? Tenha certeza que você vai ser muito bem recepcionado. Doutora, quando a gente fala sobre o autismo, é um assunto um tanto quanto que delicado para alguns. Quais são os desafios enfrentados na sua clínica? Eu sei que a senhora tem um certo tratamento humanizado, mas não é tão simples. Não é tão simples. Não. Envolve recurso, envolve questão financeira, envolve a aceitação tanto dos próprios pais na questão da sedação. Quando os pais chegam na clínica e a senhora fala sobre a sedação, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, porque o método tradicional, que a senhora bem ressaltou aqui, não, eu seguro, não, eu fico com ele, não, eu dou um jeito. Mas eu queria que a senhora passasse para aqueles que estão nos assistindo sobre a conscientização dessa utilização desse novo método, que é muito importante. Sim. Então, é desafiador convencer as mães, é desafiador as pessoas confiarem num trabalho novo, né? Por isso que é tão importante você saber quem você é, né? Porque quando você sabe quem você é, o que você é capaz de fazer e o quanto você é bom naquilo, você não precisa de ninguém para lhe validar. Você sabe, seus pacientes sabem. Então, isso é o que não faz eu desistir. De ser realmente uma referência estadual no atendimento de pacientes autistas, né? Isso, quando eu falo em relação à sedação, né? Na maioria das vezes, quem faz o procedimento, casos muito simples sou eu, mas em casos mais complicados tem toda a equipe que faz o procedimento e eu fico responsável pela sedação do paciente, né? Então, primeiro, o ponto mais difícil, as mães têm o interesse, só que a maioria, elas não têm ideia da complexidade daquilo, de entender que aquilo ali é algo sério, que não é uma coisa, não é um procedimento simples, que é preciso ter um profissional capacitado, de fato, para fazer aquele procedimento. E aí é a primeira barreira. Porque, como ela não entende a complexidade de você estar ali propondo um tratamento que vai resolver o problema do seu filho, ela não vai entender o valor daquele procedimento. Porque hoje a gente não cobra por hora. Não existe. A gente cobra pelo que a gente vai proporcionar, o que a gente vai resolver e pelo que a gente estudou e pelo que a gente está apto a fazer. Então, assim, a primeira barreira é isso, valor. Quando eu consigo convencer, aí eu tenho toda uma conversa com a paciente, ela vai ficar receosa, por isso que é assinado vários termos, né? Quando chega na clínica, o responsável, ou ela, o responsável pelo paciente, assina vários termos com tudo esclarecido, para saber o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que vai ser feito. E fora tudo o que eu falo, né? Do que pode acontecer, o que não pode. Ela assina, depois que assina, aí a gente inicia o tratamento. E mesmo assim, elas ficam muito aflitas, fica até acabar o procedimento, ninguém fica tranquilo, a maioria deles. Quando é adulto, adolescente, já é muito mais tranquilo, mas quando é uma criança de 3, 4 anos, 6, 8, já ficam mais nervosos, principalmente as mães. Alguns pais também o pai fica até mais nervoso do que a mãe. Então, mas aquelas que entendem um pouco mais já ficam até mais calmas. Então, assim, você tem que saber lidar com a família, tem que saber lidar com o paciente. Sua equipe também tem que saber lidar com a família e com o paciente. Tem que ter, sedação lá na clínica, eu só marco o paciente da sedação no dia, porque eu sei as características deles, eu sei que eles vão querer correr pela clínica, vão querer bagunçar a clínica, vão querer, então assim, eles ficam à vontade, então sempre é ou à noite, ou à tarde, de manhã, não importa o horário, mas aí é dessa forma que acontece. Então assim, o que é que eu faço? Eu tento ter esse contato
ou por telefone, ou por videoconferência, antes mesmo da mãe chegar na clínica, para que ela conheça o meu trabalho, para que ela tenha confiança no que eu vou fazer. O Instagram é uma ferramenta que hoje não tem como não estar nela, por isso que meus pacientes deixam vários depoimentos lá para que outras mães, outras pessoas vejam que deu certo, como funcionou, que até procura essas pessoas que estão lá, que falaram, para saber como foi a experiência, para que possam ter a confiança no meu trabalho. Então, isso é um desafio diário, né? Um desafio diário para mim, para poder ter esse reconhecimento. Coisa boa. A senhora, dentre tantos os casos, a senhora poderia destacar alguns ou algum? Posso. Como eu lhe falei, não é só paciente autista. Mês passado, eu finalizei um tratamento de uma paciente com síndrome de Patau, portadora de síndrome de Patau. É uma síndrome raríssima. Ela tem 21 anos. A mãe é muito perfeccionista, então ela tinha alguns dentes para tirar, outros para fazer canal e outros para fazer restauração. E foram feitos, eu não tenho certeza, se foram 6 sedações, foram 7. Cada uma, em média, 2 horas e meia, cada sedação, para que a gente conseguisse fazer esse tratamento. Eu era responsável pela sedação e a equipe da Humanize, a Paula Vego, a doutora Paula, a doutora Vego, a doutora Érica, pelo tratamento, e eu ficava só com a sedação. Então, foi um sucesso, porque nenhum outro dentista conseguiu fazer e nós conseguimos, finalizamos tudo e é uma paciente muito marcante, né? E de autista, todos que passaram por mim foram pacientes Porque assim, são poucas as mães que vêm para dizer assim, doutora, eu quero que você faça avaliação, cede para fazer a avaliação, veja como está a situação da boca dele e faça o procedimento. Se fosse assim, seria maravilhoso, mas não é. A mãe chega quando não está aguentando dor, quando não consegue mais fazer nada, quando ninguém consegue resolver, quando remédio nenhum passa, aí elas chegam. Aí elas pagam o que tem que pagar, aí elas fazem o que tem que ser feito. E aí, nesse momento, geralmente são pacientes de urgência, que vão lá para resolver um caso específico. E, na maioria das vezes, são pacientes nível suporte 2, 3, com outras características, com outros transtornos. E deu super certo. Teve um, agora, mais recente, que me chamou mais atenção, né? Que é Samuel. Samuel é filho de Helenice, que ela está aqui conosco. Trouxe ela para contar essa história. E Helenice me procurou. E quando ela me procurou, o diagnóstico era que o filho dela tinha nível de suporte 1. Mas essa história eu vou deixar para que ela conte. Coisa boa. Então, Dona Helenice está aqui. Cadê o Jean? Jean, bota aqui uma cadeira do lado para que a gente escute um pouco aí do testemunho da Dona Helenice. Inclusive, ela vai poder estar falando, né? Melhor e testemunhando sobre esse método, né? Sobre essa nova metodologia que para muitos é algo inovador, né? Para muitos é algo muito novo, mas que tem dado super certo com o tratamento da doutora Andressa Rios. É uma profissional capacitada, uma profissional que tem aí se dedicado e tem sido um destaque, não só em Arapiraca, mas no estado de Alagoas, tem sido uma referência, como bem foi ressaltado. Né? Vale ressaltar que eu também saio do meu consultório para sedar para outros colegas, tá? Muito bom, pode se aproximar. Em Alagoas, qualquer dentista pode me chamar para mim até o consultório fazer. Eu levo tudo para o consultório do colega. Coisa boa. Então, é muito bom essa parceria, né? Isso. Muito bom esse deslocamento, né? E a domicílio. E a domicílio também. Inclusive, tem alguns casos, a senhora pode me ratificar, ou retificar, se for o caso, de acordo com a minha fala, de haver até uma melhor adaptação no seu próprio domicílio, do próprio autista, né? Com a mãe. Nesse caso, não. Nesse caso, eu tenho experiências melhores no consultório por conta do suporte.
Boa, por conta boa, todo o boa, suporte boa. e tudo. Apesar de eu levar para casa, mas no consultório é posição, entendeu? Fica melhor Cadeira. pelo aparato, né? No domicílio é mais pacientes que já estão em estado vegetativo, estão Entendi. pacientes com Alzheimer que não Que não falam, que consegue não mais se andam, locomover, de que não fato. abrem os olhos, que estão Entendi, com sonda, entendi. entendeu? São mais esses casos bem Mais complicados, críticos, bem né? mais Mais críticos. críticos. Senhora Helenice. Helenice, né? Estamos aqui, a gente pode bater o papo já com a senhora Helenice? Pode? Senhora Helenice, estamos aqui com a doutora Andressa Ilse. Eu queria que a senhora testemunhasse, né? O que vem acontecendo. Como é o nome do seu bebê? É o Samuel. Samuel. Tem 8 anos. 8 anos. Eu queria que a senhora aí falasse um pouco de como tem sido esse tratamento, como tem sido, como a senhora conheceu a doutora, né? Fique à vontade. Desespero, né, Andressa? Na verdade, Sinistra, eu já acompanhava a Andressa nas redes sociais, né? Apareceu o anúncio dela. E aí eu fiquei bastante curiosa, justamente porque eu tenho hoje uma realidade de 3 autistas em casa. Um diagnóstico tardio, tá? Samuel é o mais jovem, de 8 anos. Mas o meu mais velho, de 11 anos, também tem autismo. E o meu esposo também teve diagnóstico de autismo fechado. Mas ele já descobriu na fase adulta? Ele descobriu agora depois do diagnóstico dos meninos. E, assim, é uma história para outro podcast, porque seriam verdade. horas, né? É. Mas, assim, é uma história totalmente... A minha vida teve uma mudança. A Helenice de 2024 para frente e a outra Helenice. Em que sentido? No sentido de entender processos, de entender situações, de saber que preciso me adaptar, tanto que em uma reunião, né, que teve de paz no final de semana passado, eu disse que a melhor coisa que aconteceu em 2024 foi o diagnóstico. E aí é realmente impactante como você olhou para mim. Como assim, ela iniciou o diagnóstico? O diagnóstico abriu os meus olhos e me deu um norte para o que a gente precisaria seguir. E a história do Samuel é uma história assim. Eu não sou uma mãe negligente, tá, gente? Vou logo adiantando. Eu identifiquei a cara do Samuel já um tempo antes de agora. A gente procurou tratamento, né, com outro profissional que acompanhava ele. E foi feito um procedimento justamente pela questão da inquietação dos meninos nos procedimentos, né, que assim, o barulho incomodava e sempre tinha resistência. Ela conseguia fazer os procedimentos, a pessoa, mas sempre tinha aquela resistência com a pulguinha atrás da orelha, né? E aí eu sempre tenho esse cuidado de escovar os dentes deles, de sempre fazer aquela vistoria, mesmo eles fazendo a escovação. E eu vi. E aí eu fui lá, eu não sou dentista, mas eu caracatei o dente dele, eu digo, isso daqui não é sujeira, isso aqui é uma cárie. E corri no consultório, né, e foi feito um procedimento lá no dente dele, e não foi feito a continuidade. E eu não tinha esse conhecimento, eu sou da área da saúde, sou enfermeira, mas eu não trabalho com a parte odontológica. E aí Samuel começou com dor de dente, dor de dente, dor de dente, eu disse, rapaz, é aquele dente. E aí disseram, não tem nada, não tem nada. E eu disse, não. Aí eu fui lá e tirei um raio-x por conta própria. Quando eu peguei o raio-x, eu me desesperei. Porque eu sabia que o dente era um dente permanente, né? E a gente sabe que o dente de leite ele é temporário. Apesar de precisar de todos os cuidados, de precisar de intervenções, né? Caso tenha uma cárie, uma restauração, até um canal, dependendo, né, Andressa? Mas o dente permanente é o dente que vai ficar com a gente pro resto da vida. Pelo menos é o que se espera. E ele é jovem, tem 8 anos. Então, assim, não é um dente que a gente pode arrancar se a gente tem como fazer outra intervenção. E aí eu me desesperei. Eu disse, eu preciso de alguém para ontem para resolver o problema do Samuel. Eu lembrei da Andressa. Coincidentemente, ela é esposa de uma pessoa que o meu irmão conhece. Era uma sexta, né, Andressa? Acho que sim. E aí eu me desesperei, e aí eu disse... No sábado, não foi? Foi, aí na sexta-feira eu disse... Falou comigo na sexta e no sábado a gente fez. Fez o procedimento. Painho, pelo amor de Deus, entre em contato, peça o número dela, porque eu não tenho como falar. Mandei mensagem no Instagram, mas a gente sabe que o número da gente comercial é um, o número pessoal é outro. E aí eu mandei mensagem para ela desesperada. Eu disse, Andressa, Samuel é autista, suporte 1. Só que Samuel tem muita alteração sensorial. Porque, como ela explicou, os níveis de suporte, o TEA é um transtorno de espectro. O espectro ele é uma variedade de características. Então, nenhum autista é igual. Você vai pegar 50, você não vai encontrar... Você vai pegar 100, você não vai encontrar 2 iguais. Eles têm variações diferentes, tolerâncias diferentes,
características diferentes e a quantidade mínima de características que ele apresentam colocam ele dentro ou fora do espectro. Então, Samuel é suporte 1 e hoje a alteração maior de Samuel é sensorial. Tanto que o Samuel não era uma desconfiança de Thea na minha vida. A desconfiança era o Gabriel, que é o mais velho, que o Gabriel teve atraso na fala, atraso no andar. A gente tem um diagnóstico de suporte 3 na família do meu esposo. Então, eu fiquei assim, Gabriel tem alguma coisa, e aí faz a avaliação, corre para cá e para lá, não fecha o diagnóstico de Gabriel, entra a pandemia, todo mundo se isola. E ano passado, depois de um adoecimento meu, eu comecei a ver as desorganizações de Gabriel e resolvi levar Gabriel para avaliação. Em novembro, enquanto Gabriel estava na avaliação, eu orando, pedindo ao Senhor sabedoria para conduzir aquela situação, o Senhor disse assim, olhe de lado. E eu só enxergava Samuel. E eu dizia, não, Senhor, Samuel não. Samuel tinha restrição alimentar, né? Ele tinha a questão da rigidez, ele tinha a questão sensorial, não vestia roupa com etiqueta, mas era uma criança que ele chegava aqui, brincava, corria, não olhava nos seus olhos por muito tempo, mas olhava. Mas ele tinha as desorganizações dele e todo mundo dizia que era da idade. E eu dizia, não, Senhor, Samuel não. Aí vem o diagnóstico do Gabriel fechado. Aí eu disse, vamos fazer do Samuel? Bora. Aí a gente faz do Samuel, fecha Samuel. Só que Samuel tem TDAH combinado, hiperatividade e desatenção, e TEA. E qual é a questão do Samuel? Samuel, pela hiperatividade, o TEA dele estava um pouquinho lá camuflado. Por isso que ninguém notava tanto. Quando a gente medicou o TDAH, o TEA disse, oi, olha eu aqui. E aí veio o diagnóstico de César, que é o pai, e eu de TDAH. Então, a família é toda neurodivergente, né? No sábado, na sexta, eu falei com a Andressa, passei as informações que ela pediu do Samuel, e aí ela marcou no sábado de manhã já, não foi, Andressa? Porque ele chorava, ele pedia para ir para a urgência, mamãe, me leve para a criança. Chegou a levar, não foi? Levei 2 vezes. Mamãe, me leve para a urgência, me leve para a urgência. Ele deixou aplicar endovenoso e eu não precisei segurar ele, para você ter noção da dor que ele estava sentindo. Eu já tive dor de dente. É terrível. E para ele que é autista, o nível de sensação é muito diferente do que a gente sente. Só que aí, ele é uma criança que também tem a alteração auditiva. Qualquer ruído incomoda. E aí, a minha esperança com a Andressa era a sedação. Chegou lá e ela disse, olha, Linice, é o primeiro contato com o Samuel. Uma coisa que eu achei extraordinária foi a recepção dela, tá? Não estou falando aqui porque estou na sua frente, mas a questão dela vir ao encontro do Samuel. E conversar com o Samuel na recepção e ter aquele contato. Porque o que é que acontece? A criança autista, ela tem o mundo dela. Por mais que ela tenha um pouco de interação onde ela chega, que é o caso do Samuel, ela precisa se sentir segura e acolhida. Porque se ela cismar com você, acabou. E ele se sentiu acolhido. Só que Samuel é muito esperto, né? E aí ele desconfiou da injeção. E aí Samuel, quanto mais você segura, mais agitado ele fica. Eu digo, deixa ele, deixa ele. Aí o pai, não, eu digo, não, na hora que eu pegar, ela aplica. Eu sou enfermeira, então assim, eu já estou acostumada desde cedo a segurar e conter ele para vacina, porque ele nunca deixa, né? E aí eu fui, segurei, ela aplicou e ele demorou, acho que... Não, ele adormeceu rápido, não foi? Mas ele não dormia na sedação. E aí, eis que a caixinha de surpresa da Andressa, né? O presente que ela ganhou foi o Samuel. Porque nenhum não vai ser igual. Todos vão ter uma experiência diferente. Todos. Mas Samuel, e eu sei que vão vir outros do mesmo jeito ou de outra forma. Do mesmo jeito não, de outras formas parecidas com Samuel. Mas assim, uma coisa importante para destacar, eles não lembram, tá? Do procedimento. Sim. Então, acho que deixa a Lenice falar um pouquinho dessa parte. Aí a gente fez a sedação e aí eu levei ele para o consultório, né? Aí ela começou o procedimento, mas pela alteração sensorial, mesmo ele estando sedado, ele se sentia incomodado. Então, eu precisei fazer a contenção.
Eu fiz a contenção dele, não no sentido de amarrar, mas tipo assim, segurar a mão, porque ele ia, mesmo sedado, ia com a mão para tirar ela, para não fazer o procedimento. Só que a diferença da sedação e da não sedação é que eu fiz a contenção, mas ele não lembrava de nada. Ele gritava, aí o mais velho foi com a gente, né, e ficou fora. Aí Samuel teve uma hora que disse assim, vocês vão me matar! Gabriel marcou isso na cabeça dele. E aí eu dizia, meu Deus do céu, será que ele vai lembrar? Andressa, não vai. Pode ficar tranquila, ele não vai lembrar de nada. Aí botava o abridor, aí colocava o abridor que ela usava, plástico. A boquinha dele é bem pequenininha, porque ele, assim, ele é aquela criança magrinha, né? E elétrica. E aí ela disse, não, vamos botar com uma palheta, com um abridor de língua. Aí fez o do abridor de língua, baixador de língua, e colocou. Aí foi quando a gente conseguiu fazer as coisas. E aí ele veio, graças a Deus, sem dor. Porque assim, o meu desespero não era o canal do dente, o meu desespero não era o que ia ser feito no dente. O meu desespero aquela hora era conter a dor dele. Porque eu sabia que era uma dor que era muito maior do que a dor que eu sentia em mim. E ele ficava literalmente desorganizado. E aí ela fez, disse, olha, a gente vai precisar fazer o canal. Eu digo, tem que fazer, a gente vai fazer. Né? E aí foi marcada as outras sessões. E por que a gente diz que o Samuel é uma caixinha de surpresa? Porque naquele primeiro momento, a Andressa tinha um limite para trabalhar a anestesia com ele. Para conhecer a reação do corpo, do organismo do Samuel à anestesia. Para saber até onde a gente podia ir com isso, né? Claro que se embasa com peso, tem todo um critério para a dosagem que é feita. Só que ela tinha que ir devagar. Ela não podia chegar lá, se eu posso fazer, exemplo, se essa garrafa cabe 500 ml, eu não vou fazer as 500 ml. Porque pode ser que esse plástico aqui não tenha resistência para suportar as 500 ml. Eu vou enchendo aos pouquinhos até ver onde é que eu consigo ir. E a dose da anestesia também era assim, né? Ela foi conhecendo o Samuel e na segunda vez já foi para fazer o procedimento do canal, né? A endodontista, ela veio para fazer. Aí quando ele chegou, ela estava com a mesa dela toda arrumada com a paramentação, com os instrumentais. Ele já olhou assim. E aí a Andressa disse assim, olha, Nisso, medique ele antes dele vir. Eu disse, não, ele vai sabendo que ele vai para dentista. Será que ele veio? Eu disse, vai. Foi uma coisa que eu nunca fiz com os meus filhos. Foi fazer procedimento nenhum sem dizer a eles o que estava acontecendo. E eles sabem que são autistas. Desde o diagnóstico, eu preparei toda a situação com a equipe de psicólogos que estava, né? A Juliana, que fez a avaliação neuropsicológica dele, e dei a notícia, sim, do autismo. Né? A gente preparou toda a situação para que eles soubessem do diagnóstico, porque assim, o diagnóstico ele vem para libertar. Ele vem para trazer o entendimento diferente do que muita mãe que faz o processo de negação tem. Você imagine você tratar uma coisa que você nega a existência. Você consegue tratar? Cuidar? Você não consegue cuidar. E a aceitação minha e deles faz com que eles consigam se entender, consigam entender até onde eles podem ir e consigam entender até onde eles não devem ir. Porque eles têm as limitações dele. Diferente do que muita gente diz, suporte 1 é leve. Nem sempre é leve, porque tem muito prejuízo emocional. E muitos pacientes com suporte 1 que evoluem para quadro de depressão, de suicídio, né? E muitas situações porque não tem o diagnóstico fechado em tempo hábil. Eu ouvi muito assim, ainda escuto, sabe, Andressa? Autismo e TDAH virou moda. Gente, não diga isso. Autismo e TDAH não virou moda. Eu não consigo entender uma mãe querendo um diagnóstico de TEA e TDAH para um filho. Porque só sabe realmente a realidade e as dificuldades quem convive. E aí a gente foi, ele tomou a medicação e eu dizia, Andressa, esse menino não vai saber. Ele disse, Lenice, eu já dei a dose que a gente precisava para esperar. E ele foi para a cadeira com o olho aberto, não foi? Depois foi que ele foi adormecendo, só que foi pior. A gente dizia assim, como ele está com um pouco mais de anestesia, que a gente sabe que podia colocar, e ele não permitiu. Ele não conseguiu fazer o procedimento. A dentista não conseguiu tirar, né?
e fazer o canal. Aí chegou num ponto que ele começou a ter aceleramento um pouco mais do coração pela agitação, porque ele levantava da cadeira, ele sentava, a gente segurando ele sentava. E a Andressa disse, olha, Nisso, a gente vai parar, porque não tem como continuar, senão o Samuel vai desaturar, né? A gente vai ter alguns quadros que a gente não quer que aconteça e a gente vai estudar o caso do Samuel. E aí ela disse, bora, eu digo, bora. Por isso que é tão importante a gente também saber quando parar, né? Boa. A gente também tem que saber quando parar. Então, assim, Samuel, para mim, é um caso de sucesso. Não é um caso de não sucesso. Para mim, foi sucesso. Porque eu resolvi o problema dele, Que era da a dor. o desespero. O tratamento do canal agora, nós, complemento, para você né, ver, Andressa? que como é, isso me emociona muito, porque assim, é muito além do que aquela cadeira do dentista. Você vê que eu me envolvo com o paciente, com a família, e agora nós duas juntas estamos tentando tratar o comportamento do Samuel. Ele está tratando em casa, ela está na terapia, para ele aceitar cada vez mais, para quando a gente decidir novamente intervir, a gente ter sucesso no tratamento do canal. Então, a gente não para de pensar no que fazer. E aí, para você ver o quanto a família ela se envolve na situação, né? Quando existe a aceitação e quando existe o envolvimento. Eu ouvi da outra dentista que estava na sala, ela olhou para mim e disse assim, meu Deus, como eu queria que as mães fossem assim. Porque eu estava lá com ele, eu não deixei ele na sala e sair. Eu entendo que tem pessoas que não conseguem, né? É da própria natureza que não conseguem, mas eu prefiro ouvir ele gritar, se desesperar e estar com ele do que estar ouvindo o grito dele longe dele. E aí eu disse, seja bem-vindo, não foi ao mundo do autismo, porque ela era o primeiro contato da outra médica, né, num canal com a criança assim, e na caixinha de surpresa. Aí eu comecei a trabalhar com ele o abaixador de língua em casa, fazer o suporte para abrir a boquinha dele com ele consciente, sem anestesia, para ver quantas palhetas eu conseguia colocar para ele abrir a boca e sustentar, sem forçar a abertura de boca, porque tem a questão sensorial. Se eu abrir demais, ele vai se incomodar. Ele não está sentindo dor, mas ele tem um incômodo. E aí ele se agita. Ele desaturou um pouco e a frequência cardíaca subiu um pouco, não foi nem pela anestesia, foi pela agitação que ele ficou. E a gente não sabia se ele ia piorar esse quadro ou não. Quando a gente parava, que deixava ele lá quietinho, ele normalizava. Só que como a gente não sabia se iniciar, se ele ia realmente ficar quieto ou não, a gente resolveu dar uma parada e avaliar e ir estudando Samuel. E aí o que é que acontece? Depois de uma semana, não foi, Andressa? Eu voltei, ela abriu, trocou a medicação. Já sem nada. Já sem anestesia, sem nada. Eu fiquei assim, com a palhetinha que eu estava treinando em casa, a quantidade de abaixador de língua. Quem botou o abaixador de língua, eu fui auxiliar de consultório de dentista nesse dia, no sentido de assim, tá lá. Eu disse, não, eu segurei a cabecinha dele, eu coloquei o abaixador de língua para fazer a abertura e ela veio aqui, fez todo o procedimento e trocou o curativo, né? Trocou a medicação, colocou o curativo e ele acordado. Não, nesse dia a gente ainda fez um comprimido, só. Foi. Teve uma vez que foi um comprimido, mas teve a outra vez que foi sem Aí nada. Quando última, caiu. A última, aí ela colocou um curativo nessa, né? Aí ele é criança, tudo que põe na boca é para mastigar. Aí ele pegou uma pipoca, meu irmão, e botou bem no dente, em cima do curativo e mastigou. Aí saiu a pipoca com um pedaço do curativo. Aí eu ligo desesperada, Andressa. Aí manda foto. Olha o buraco. Pá! Eu tô achando que ele engoliu o curativo. Aí ele olhou pra mim e disse, não, mamãe, tá na bolsa. Eu guardei. Acho que ele pensava que dava pra usar de novo, né? Aí a gente foi pro consultório e ele já sentou sozinho na cadeira, abriu a boca e deixou ela fazer sozinho. Para você Sem ver, nada. né? Então é isso que eu quis trazer essa realidade aqui, que foi dela, mas existe assim outras tantas piores, né? E que meu propósito de vida é esse. É muito bom quando a senhora fala sobre a questão da doutora Andressa, né, ter esse contato humanizado, porque algo que aparentemente seria muito difícil,
ela conseguiu normalizar na vida dele. E o interessante é que, tipo assim, no primeiro instante, até na terceira ideia, depois do encontro com a Aline para fazer o canal, a gente fez o óxido nitroso, não foi? Só que ele teve um pouco de náusea. Foi. Porque ele tem a questão sensorial e ele tem muita dor de cabeça. Quando tem muito estímulo, ele e o pai são assim. Se ele está num lugar que tem barulho, que tem muito estímulo visual, que tem muito estímulo auditivo, eles começam com muita dor de cabeça e entram no que a gente chama de shutdown. Shutdown é um episódio de desorganização do autista por excesso de estímulo externo. Então, a gente fez o óxido nitroso e ele automaticamente já tem uma sensibilidade muito grande para dor de cabeça. E aí ele adormeceu, a Andressa dizia assim, eu dizia, olha filho, você só vai cheirar, só respirar, só pelo narizinho e você vai dormir, você não vai sentir nada. E ele deitou lá, né, e eu coloquei, fiquei segurando, ela foi lá, ligou, aí a Andressa disse assim, pense no melhor lugar que você gosta de ir. E pense você indo para lá, daqui a pouco ele tava, meu irmão, era babando assim, ó. Aí quando ele começou a se sentir enjoado, ela disse, não, eu vou tirar. Ela tirou. Aí quando ela tirou, aí ele fez, por que vocês me acordaram? O sonho estava tão bom. É desse jeito, a E aí, sensação, e aqui complementando a fala, é aí onde de fato é válida a capacitação e o profissionalismo de um profissional na área. Por quê? As pessoas elas querem um tratamento, mas às vezes batem nas portas erradas. E veio a calhar da senhora estar numa necessidade e procurar a doutora Andressa, que é capacitada na área em que atua, e conseguir sanar o que se pensava ser uma possível problemática. E se hoje eu disser assim, Samuel, a gente vai pro dentista, é a tia Andressa? Eu digo, é. E aí ele entra no carro, ele desce sozinho, ele entra na clínica, ele vai atrás dela no consultório. De boa, tranquilo. Então familiarizou, né? Até o momento de chamar de tia, né? Na verdade, todos os meus pacientes, nesses casos, a gente fica tem essa intimidade. Muitos, vínculo, né? esse vínculo, existe dentistas que, nossa, passar um celular pessoal, possível, ter um contato, qualquer médico, não tem. Mas, assim, eu não consigo me ver trabalhando com esse tipo de paciente, seja ele crítico, ou seja ele TEA, ou seja ele com qualquer outro tipo de condição que precise da minha atenção, sem ter meu telefone, sem poder falar comigo diretamente. Eu não consigo desvincular isso. Porque eu não trato só dente, eu trato pessoas. Isso é muito bom. E o mais bonitinho é quando ela termina o procedimento, que ele faz já, aí ela faz já, e ele... Obrigado, tia Andressa. Aí vai lá e dá um abraço, né, Andressa? Coisa boa. Então, isso você que está nos assistindo, quanto é válido, né? Você procurar um profissional capacitado, um profissional que de fato saiba o que está fazendo. Ouvimos aqui o depoimento da senhora Helenice, mãe do Samuel. Então, isso é muito importante, né? E ouvir esse testemunho para a gente é magnífico. E eu tenho certeza que enobrece muito o DDI Podcast. Mãe, muito obrigado pela sua participação, né? E vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Querem complementar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero dividir uma experiência, Andressa, rapidinho. Antes de conhecer a Andressa e de ter esse episódio, caiu uma restauração de um dente de leite dele e ele começou a sentir dor e eu entrei em desespero porque foi bem antes, já está com acho que uns 8 meses. Eu não conhecia a Andressa. E aí eu procurei uma clínica, né, que eu consegui vaga. E ele teve uma desorganização que, assim, foi o primeiro episódio de desorganização em público do Samuel, que eu fiquei desesperada. Quando eu entrei na sala, tinha muito estímulo visual, era de criança, tinha muito estímulo visual, a sala muito colorida, com muito desenho, jaleco todo estampado, e aí o barulho de televisão, o barulho do aparelho, ele se desorganizou e eu precisei tirar o Samuel com tiro de dentro da sala. Para ele não se machucar. A Helenice tocou num ponto, licença, Helenice, não vou esquecer de falar uma coisa muito importante. A minha clínica tem uma estrutura bacana, mas existe clínicas odontopediatras que tem uma estrutura mega, hiper, parecendo assim um parque de diversões. E que atende a pacientes autistas. E
E eu digo a vocês, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. Estou falando o que eu faço, o que eu acredito. Nós temos que saber conhecer o nosso paciente. O meu paciente autista, luz é desligada, parte som não existe, nada disso que vá desorganizar ele. Então, às vezes, a mãe não quer, acha que não deve sedar, para não ter que gastar um pouco mais, ou porque acha que não tem necessidade, vai desorganizar ele todo. Então, tudo que ela gastou com a terapia, com o psicólogo, com o TO, com tudo, ele vai ser desorganizado lá no consultório. Existe um trauma por trás da desorganização também, né? Então, destabiliza ele todo. Então, assim, como é importante a gente estar aqui nessa tecla, reforçando, batendo, assim, dizendo assim, mães, se não for eu, que seja outra pessoa capacitada, que existe vários aqui em Alagoas que são ótimos profissionais que fazem sedação, que procurem, mas que não façam seus filhos passarem por isso. Porque só sabem a realidade quem é uma mãe atípica. Nesse dia foi desesperador, Claudícia. Eu tinha vontade de chorar e eu não podia chorar porque eu estava com ele. Liguei para o meu marido desesperado. Eu disse, venha embora para cá agora. Porque o Samuel está desorganizado. Aí, na desorganização, a gente não pode conter, né? Porque quanto mais a gente contém, mais a gente desorganiza. A gente tem que acalmar a criança. E aí, ele dava murro na porta, ele gritava que queria ir embora. E assim, eu não podia segurar, porque quando a gente agarra ele, a impressão que ele tem é que você está tentando conter ele, realmente. E ele está se sentindo sufocado ali. E aí eu levei ele para o corredor do lugar que a gente estava e eu precisei esperar ele se acalmar. Mas quando meu marido chegou, ele estava debaixo da cadeira que eu estava sentada. Aí o pai disse assim, sai daí, filho, que eu não posso entrar. E ele não saiu, né? Aí ele conseguiu tirar. Quando ele conseguiu tirar ele para conversar, eu fui pro banheiro, eu só chorava. Eu nunca tinha vivido uma crise de desorganização. E ele é suporte 1. E aí eu disse, meu Deus. Eu cheguei na minha psicóloga, 2 dias depois, ela disse, você teve o primeiro episódio de desorganização dele em público, isso é normal. E como eu sou grata a Deus, porque no dia só tinha um casal de pais na recepção desse lugar. E eles foram muito éticos, muito discretos. Porque tem gente que, assim, olha e parece que está fuzilando você com os olhos, né? Como se a mãe não tivesse dando educação para o filho, fosse uma criança mal criada, sem entender o contexto. E um dos motivos que eu só marco o paciente, só ele é a família. Não tem ninguém fora a família e a equipe. Porque na desorganização, Claudísio, assim, é fundamental que a criança tenha menos estímulo possível, para que ele se reorganize. E aí, quando a gente diz que as crianças com TEA são uma caixinha de surpresa, é porque assim a gente vai conhecendo a cada coisa que acontece. Então, o Samuel está agora com o dentinho com a medicação fechado e ele está crescendo. Ele não reclamou de dor mais depois da última troca de medicação, mas a gente sabe que daqui a pouco ele vai reclamar. Porque a gente não fez o tratamento completo. A gente solucionou o problema que era a dor e a gente está trabalhando o Samuel para encontrar assim, aquele time de dizer assim, agora é a hora da gente fazer o procedimento. De concluir o tratamento, na verdade, né? E aí a gente está tendo paciência de avaliar, porque para mim, e eu acredito que para a Andresa também, foi surpreendente a última sessão dele, que ele não precisou de nada, nem do óxido nitroso. Eu olhei para ela, como assim? Aí ela riu. Então, assim, é um vínculo que vai sendo estabelecido, a gente já está trabalhando com a TO a parte sensorial. Então, assim, a gente vai pegando os profissionais que trabalham com ele e vai criando uma equipe multiprofissional, realmente uma rede, que vai desenvolvendo ele dentro da necessidade que ele tem. E aí já o meu mais velho não tem alteração sensorial, o meu mais velho tem uma rigidez cognitiva enorme. Exemplo, ele não vai para a escola se não for de farda. Se não tiver a farda, ele não vai para a escola. Tem acho que uns 3 semanas que eu fui na escola pegar uma farda nova para ele. Porque se não fosse, a farda estava molhada, se não fosse de farda, ele não ia. E aí eu preciso, como mãe, entender e respeitar o limite dele. Aí interessante, Andressa, que César hoje diz assim, meu Deus, eu olho para trás e hoje eu entendo tanta coisa que eu não entendia. E aí eu digo, hoje eu também entendo muita coisa que eu não entendia. E eu consigo respeitar o limite dele, que eu também não entendia antes.
Por isso que eu digo que o diagnóstico ele veio para transformar. E aí, para você que é mãe atípica, que está ouvindo esse podcast, para você que tem desconfiança se o seu filho tem ou não, leve para uma equipe multiprofissional de qualidade para fazer a avaliação e se abra para um diagnóstico. Porque eu disse assim, quando eu levei eles para a neuropsicóloga, eu disse, eu não quero o diagnóstico é só uma consequência para que a gente saiba conduzir. Eu quero saber qual é a necessidade do meu filho. Se você me disser que ele não tem nada, mas que ele está com alteração de comportamento aqui, o que é que eu posso fazer para ajustar esse comportamento dele? De isolamento, de rigidez cognitiva. Não, mãe, ele não é autista, ele não tem nada. Ele só está com um comportamento que a gente precisa trabalhar só com o psicólogo. Ótimo, perfeito, vamos embora. Mas veio o autismo. E está tudo bem do mesmo jeito. Eu só preciso entender um pouquinho mais desse mundo. E me adequar. E a vida segue. Coisa boa. Isso é muito bom, né? Essa relação profissional com mãe, mãe com profissional. Tá? Muito obrigado. Papai do Céu continue abençoando a senhora. Viu? Jean, vê aqui a possibilidade de retirada do microfone para a gente continuar o bate-papo. Então, você que está nos seguindo, acompanhe, compartilhe, comente. Você que é nosso patrocinador, meu muito obrigado, viu? Casa das Peças, hoje esse episódio também é um oferecimento de Casa das Peças. Quero agradecer meu amigo, meu patrão, grande Michel Barbosa, Garagem 88 Automóveis, né? WS, isso mesmo, WS Estofados, meu grande amigo o Alisson, né? Herculano Formen, Herculano Prêmio, né? Quero mandar aqui um abraço. NH Proteção Veicular. Você está pensando em colocar o seu carro em uma boa proteção veicular, dormir tranquilo, né? Sem preocupação alguma com o seu veículo. O seu queridinho é NH Proteção Veicular. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recepcionado na Autoservice Peças e Serviços, né? Se o seu carro deu problema, você está precisando aí de uma manutenção, vai lá no meu patrão, amigo André Panquela. Meu muito obrigado a todos vocês. E pessoal, nós estamos nos aproximando do episódio 100, viu? Episódio 100, isso mesmo. Hoje nós estamos aqui nesse episódio 98. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio 100, está se aproximando, né? Quem diria, né? Estamos aí chegando bem pertinho do episódio 100. Doutora Andressa, hoje a gente ouviu um testemunho, né, de uma mãe. Isso é muito válido, né? A gente vê como isso é importante, ter um profissional capacitado e que tem um atendimento humanizado. E a gente vê a emoção da mãe, né, da senhora enquanto profissional, e eu tenho certeza que melhor do que vocês duas é o pequeno Samuel está tendo esse tratamento e esse acompanhamento de uma mãe tão presente, né? Coisa que tem muitas mães, né, e muitos pais que não têm essa preocupação total. Eu costumo não culpar, sabe, Claudísio? Quando um paciente chega até mim, principalmente pacientes adultos que têm uma destruição grande dentária, realmente chegam chorando, com dor. Eu disse, ó, não se culpem, não se culpem, não se culpem porque a cultura era outra, 20 anos atrás era outra coisa, o importante é que vai ser feito a partir de agora. Então, a partir de agora, nós vamos consertar isso aqui e ser feito o que é para ser feito. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, não se culpem, né? Então, assim, existe uma Andressa profissional que é totalmente diferente da Andressa fora do consultório, né? Quem me conhece sabe muito bem disso, que eu sou uma pessoa totalmente diferente, mas não é nada forçado, é porque realmente eu levo muito a sério quando eu estou ali responsável por alguém, por a vida de uma pessoa. E quando eu saio, eu tenho uma sensação de mais leveza e eu posso ser um pouco mais leve até comigo mesmo, né? Esse ano foi um ano desafiador na minha clínica, porque eu tinha há 4 anos atrás uma clínica no centro e eu fechei e abri uma no bairro. Então, foi muito difícil no começo, porque um bairro
para as pessoas diziam que eram longe. Eu disse, meu Deus, Arapiraca, tudo é tão perto, as pessoas ainda, né, batem nessa tecla que centro é centro. E eu tive uma parceira que construiu a clínica comigo e que, por motivos, não teve nenhum tipo de desentendimento, só apenas que cada uma pensava de uma forma diferente. Eu tive que assumir a clínica sozinha esse ano e continuar com o meu propósito, né? Acordar todos os dias fazendo o que tem que ser feito, né? Todos os dias eu viajo para o posto de saúde, eu volto, vou para a clínica, fico até tarde. E eu achava que eu não ia conseguir. Pessoas que estavam comigo há quase 7 anos saíram. Hoje eu tenho uma outra equipe e eu percebi que eu posso e posso cada vez mais ser melhor. E é isso que eu estou me propondo a fazer pelos meus pacientes, ser cada vez melhor. Então, para quem não é fácil ser empresário, né? Não é fácil. E então eu fico nessa de servidor público e de ser empresária, mas tudo tem um propósito. Cada função dessa tem um propósito. E o meu propósito eu vou seguir firme nele, porque eu sou temente a Deus, eu sei que eu tenho um Deus, o Deus do impossível. E eu só tenho a agradecer, porque 2024 realmente foi um divisor de águas, que eu vi realmente que eu sou capaz de tantas coisas que eu já passei, que apesar de tudo que eu já passei, eu consegui, e esse ano eu consegui mais uma vez. Só que esse ano foi diferente. Os outros anos eu passei por tudo meio que anestesiada. Sabe? Quando você passa por tantos problemas, mas você vai passando, 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 e você não vai nem sentindo às vezes, e esse não. Esse ano eu fiz questão de sentir cada problemática que me aparecia e resolver cada uma delas como cada uma deveria ser resolvida. E isso me fez mais forte. Então, assim, o sucesso vem para quem não desiste. Para quem realmente não desiste e para quem faz o básico. Faça o básico todos os dias. Não desista. Se cerque de boas pessoas, se cerque de bons ambientes. Não ligue para o que falam mal de vocês, porque essas pessoas não sabem o que você está passando, não sabem o que você passou para estar ali. E então a gente só tem que cada vez se tornar uma pessoa melhor, e as pessoas que querem nos atrapalhar, elas vão ficando para trás e a gente só vai seguindo se for da permissão de Deus. Como é que a senhora lida com a ingratidão? Olha, eu sou uma pessoa tão grata por tanta coisa na minha vida. Já fui passada para trás por muita gente da minha área, muita gente assim próxima a mim. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que eles escolheram os frutos que eles plantaram. E eu segui. Eu não guardo rancor de ninguém. De ninguém. Quanto mais eu perdoo, melhor faz ao meu coração. A senhora falou sobre Deus. Qual a relação da doutora Andressa Rios com Deus? Tudo. Eu sou católica, nasci numa família católica, permaneci católica por escolha e sou apaixonada por Maria, por um Deus do impossível. E se eu estou aqui hoje, e se eu faço o que eu faço, e se eu vou continuar fazendo, é porque eu acredito na misericórdia de Deus, que Ele é o especialista em milagres. Quais são as prospecções para 2025? 2025 é realmente aumentar, né, essa estrutura da sedação, realmente conquistar mais pessoas a confiar no meu trabalho, trazer para o serviço público. Não vou dizer aqui nem como vai ser, nem onde vai ser, mas vai acontecer, se for da permissão de Deus. E muitas mães vão ter acesso a isso pelo serviço público. E me capacitar cada vez mais na área e ser reconhecida. É isso que eu desejo, e transformar
vidas através da odontologia. Se a doutora Andressa tiver essa oportunidade numa mesma mesa, você está a Andressa de 33 anos e a Andressa de 18 anos, o que é que a senhora diria para ela? Tudo passa. Tudo passa. A Andressa de 18 anos, ela achava que poderia ter o mundo. E depois que a gente passa pelos momentos desafiadores, nós percebemos que não somos frágeis. E se não for realmente, se não tiver com boas pessoas, se não tiver com uma intimidade com Deus, se não tiver realmente procurando o tratamento também com terapia, a gente não consegue passar por esse mundo. Não consegue passar dessa forma. Então, com certeza, a Andressa de 18 anos tem muito orgulho da Andressa de hoje, de 33. E principalmente do ano 2024. Coisa boa. Se só tivesse uma frase para rodar o Brasil e o mundo em um outdoor, que frase seria? A frase não é clichê, mas não desiste. Não desista. Só chega em algum lugar quem não desiste. A senhora hoje é bem-sucedida, né? Empresária, tem logrado êxito. Depende do que você quer falar de bem-sucedida. Se profissionalmente eu me considero bem-sucedida. Profissionalmente como feliz de ser dentista e fazer o que eu faço. Do que eu anseio financeiramente, isso eu vou galgar ao longo dos anos. Coisa boa. Complementando a fala, a senhora, muito bem-sucedida, é respeitadíssima na sua área, só que a gente vive numa sociedade em que as pessoas, muitas das vezes, só se aproximam da gente pelo que a gente pode lhes proporcionar. Sim. Como é que a senhora lida com as pessoas que são as suportes interesseiras? Então, eu peço muito a Deus que Ele me revele as pessoas. E Ele faz isso. Então, assim, se há alguém na minha vida que está aí para me prejudicar, pode ter certeza que eu sei que ela está ali para me prejudicar. Às vezes a gente precisa lidar, a gente só precisa saber. Então, a diferença entre a gente estar com o inimigo do nosso lado e não saber que é inimigo, e a gente ter o inimigo do nosso lado e saber que ele é inimigo. Então, a gente sabe como lidar com cada pessoa e vai existir em todo lugar. Vai existir no posto de saúde, vai existir na minha clínica, vai existir no CRO, vai existir na minha casa, vai existir em qualquer outro lugar. Pessoas que querem atrapalhar. Tem muita gente que está nos assistindo e possivelmente dentre elas pode ser que tenha alguém que queira ingressar aí, enveredar pela odontologia. Qual o conselho que a senhora daria para esses novos estudantes ou que já estão aí se formando? Olha, o conselho que eu dou é que não vá decidido a seguir uma área, porque o que eu venho observando é que muitos jovens estão entrando já, olha, eu vou fazer odontologia porque eu quero ser bucomaxilo. Não, eu vou fazer odontologia porque eu quero fazer especialização em harmonização orofacial. Vá para conhecer todas as áreas, para entender o básico. Porque em todas as áreas que você for atuar, você tem que saber o básico. Então, às vezes, eles esquecem toda a base e focam só em uma coisa. Isso não quer dizer que eles não vão ter sucesso. Isso não quer dizer que eles não vão ser bem-sucedidos. Eles vão ser bem-sucedidos, mas faça o negócio direito, né? Vá lá na faculdade e estude o que tem para ser estudado. Valorize cada matéria. Não valorize só o que você está pretendendo exercer no futuro. Tem mães que estão nos assistindo e mães de autista e que, com essa gente bateu na tecla o episódio quase todo, tem medo às vezes, né? Por conta que não sabe quem é o profissional que está do outro lado. Qual o conselho que a senhora dá para essas mães? Conheça o profissional, né? Procure o profissional, veja como ele vai ser abordado, veja qual vai ser a conduta que quem trabalha com ele vai ter, qual vai ser a conduta dele que ele vai ter. Eu acho que isso aí faz toda a diferença. Quando você tem o primeiro contato, já faz toda a diferença entre você escolher um profissional ou não. E hoje, o Instagram está aí para mostrar o que todo mundo está fazendo.
Então as pessoas só caem se quiser, porque é só perguntar a uma outra pessoa que fez o procedimento com aquela pessoa. Hoje, para alguém, né, ir até o consultório da doutora Andressa Rios, quais são os meios? O Instagram, né, tem o meu contato da clínica. E Doutora Andressa Rios. meu Doutora Andressa Rios. Então você procura aí, ó, no Instagram. é dra.andressa Rios, Boa, 2 S. boa. dra.andressa Rios. Hoje é o maior local que as pessoas procuram é o Instagram, né? E o número da clínica, que é o 996359721, né? E as indicações também. Como é o nome da clínica? Smart Odonto. Smart Odonto. Também está nas redes sociais? Não, eu vinculei, eu apaguei o Instagram da clínica, tem um outro novo que a gente vincula, mas eu preferi deixar o meu mais profissional, Certo. e usar mais o meu Certo. profissional. Então já tem um contato direto com a senhora e com a sua equipe. com a minha equipe. Boa. Muito bom. E é fácil acesso, o consultório fica ali na Rua da Igrejinha, vizinho ao condomínio Alamedas, Sim, né? sim. Onde tem muito lugar para estacionar, não Sim. tem problema nenhum para estacionar ali. E é um local, é uma clínica que tem um grande acesso, caso precise ter algum suporte, né? De abrir, tem espaço para cadeira de roda, cadeirante, tudo direitinho lá. Muito bom. Então, se você que está nos assistindo quer, de fato, né, ter um profissional especialista nas mais variadas, né, nas mais variadas ramificações da odontologia no estado de Alagoas, é a doutora Andressa Rios. E, em especial, também, por conta de sua especialidade, no caso do autista, né, que é, como é que se chama? Espectro autista. Transtorno Transtorno do espectro autista. transtorno espectro autista. Então, isso é muito válido. E eu conversei aqui, bati um papo com o doutor César Filho, que é autista, é um grande criminalista do estado de Alagoas. Batemos um papo e algo que a mãe falou aqui, e é muito interessante, sobre a ideia das pessoas falarem sobre modismo. E quando ele ia defender, né, o cliente em júris badalados, as pessoas diziam: como é que o cara consegue defender um cliente e atuar com tanta excelência sendo autista? O hiperfoco dele, de fato, é defender vidas. Na verdade, é uma desconfiança minha, né, Helenice? Que a gente também tá trabalhando, eu também estou pesquisando aí, vendo, porque o meu hiperfoco também é trabalho. Então, eu estou investigando também isso aí. E, então, assim, não é você falou assim, especialidade, não é especialidade em autismo. É uma coisa que eu quis para minha vida, me tornar essa dentista que não só resolve o problema de outros pacientes que têm medo de dentista, mas também fica cada vez melhor em resolver os problemas dos pacientes com TEA. Coisa boa. É a empatia, né? Se colocar um pouco no lugar do outro. Isso é muito válido. Isso é muito válido. Bom, como a senhora lida com vidas, e para a gente ir para o final do bate-papo, eu queria ouvir da doutora Andressa Rios o que é a vida para a senhora. Olha, a vida, ela é extraordinária. Ela é extraordinária. E esses últimos anos, eu acho que muito por tudo que eu vim passando, que eu passei, a minha felicidade hoje está nas coisas mais simples da vida. Então, hoje você não ter uma doença, você já pode considerar uma pessoa muito feliz. O resto é consequência. Então, hoje o que eu peço a Deus e o que eu peço para a minha família e o que eu peço para todo mundo é saúde mental e saúde física. Porque sem saúde mental, sem saúde física, a gente não consegue. Então, é muito importante. E no mundo que nós estamos vivendo, a saúde mental, ela é indispensável. Então, que possamos nos tornar pessoas mais fortes e fazer com que outras pessoas se estimulem a ser pessoas mais fortes. Porque senão as coisas entram na cabeça das pessoas. Coisa boa. Que honra ter a senhora aqui. Eleve muito o nível do DDI Podcast, né? Ter uma especialista, uma profissional
como a senhora, né? A gente se alegra muito, até os meninos da equipe estavam dizendo, né? Coisa boa, vai uma dentista lá conversar com a gente. E quando viram a senhora, né? Viram lá o seu Instagram, viram o seu trabalho, a gente se encantou. Isso é muito bom, eleva em muito, repito mais uma vez, o nível do DDI Podcast. Muito obrigado, e eu queria que a senhora deixasse aí as considerações finais. Eu que agradeço, né? Espero que todos que assistam, né, esse episódio possam ser tocados de alguma forma, tenham curiosidade de entender, né? De se houver algum preconceito, pesquisem mais, procurem falar com mães atípicas, não julguem. Eu vejo muitos problemas nas escolas, muitos problemas em vários lugares, e assim é muito triste saber que hoje ainda existe esse preconceito. E também quero deixar o recado que eu, como mulher na sociedade, quero continuar fazendo a diferença. E é isso, estamos nos aproximando, né, do final do ano, na verdade já está chegando. E eu só venho desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos que nos ouviram, né, que estão nos ouvindo. E que 2025 seja um ano repleto de realizações para cada um de nós. E que Deus abençoe e nos livre de todo o mal. Coisa boa. A senhora é muito técnica, muito profissional, muito ética, muito bom. Repito mais uma vez, tê-la aqui conosco. Eu Papai que do Céu agradeço. continue abençoando. Amém. Tenho certeza que ele vai fazer coisas ainda maiores, porque a gente vê a seriedade e a gente vê o grau de empatia que a senhora tem para com o outro. Isso é muito bom. Na nossa vida humana, às vezes faltam pessoas que se preocupem um pouco mais com o outro, né? Escutem mais, né? Observem melhor. A gente vive no mundo, e eu quero mandar aqui um abraço para o doutor, meu amigo André Chalub, defensor público aqui do estado de Alagoas, e ele bem falava, né, e eu quero aqui enfatizar a fala dele, né, que a gente vive num mundo em que não se conserta mais nada. Antigamente existiam costureiras, né, existiam sapateiros, né, existiam pessoas profissionais no conserto, existiam técnicos de celular, né, com uma maior popularidade. Hoje as pessoas não querem mais consertar. Aparelhos de telefone se tornaram descartáveis, roupas se tornaram descartáveis e assim vai. E as pessoas transferiram isso também para os relacionamentos. As pessoas não querem mais sentar, dialogar, ouvir o que aconteceu e tentar reajustar, consertar de fato. As pessoas querem trocar relacionamentos como trocam de roupa. E quando eu falo relacionamento, estou falando só de homem para com mulher em um ato conjugal. Eu estou falando isso em relação ampla, familiar. As pessoas não querem mais ter paciência com os outros. As pessoas não querem mais ser amigas, né? As pessoas não querem ter um estreitamento dos relacionamentos. Infelizmente, estamos vivendo numa sociedade que muito se aproxima da problemática de não querer mais adaptar-se à empatia. Mas eu me alegro que, em meio a tudo isso, existem profissionais e pessoas de bem. E aqui, diante da senhora, eu quero lhe parabenizar. Obrigada. Pelo trabalho, por tudo que a senhora tem feito. As palavras da mãe aqui muito nos emociona. Por quê? Porque é um relato de uma mãe. É um relato de uma mãe que, como ela bem falou, né, estava sentindo a dor do filho. E ninguém melhor para sentir a dor de um filho do que a própria mãe. Aquela que gera, né? Aquela que dá a luz, né? Aquela que traz a vida. E encontrou na senhora um escape, né, para solucionar aquele aparente problema naquela ocasião que estava enfrentando. Então, parabéns. Obrigada. Parabéns para a senhora, parabéns para a mãe, né? Parabéns, a mãe do Samuel. Coisa boa, que o Papai do Céu continue abençoando, né? Espero poder conhecer Samuel, né? Tirar uma foto com Samuel, a mãe e a senhora. Ah, coisa boa, lá na clínica. Papai do Céu continue abençoando. Meu muito obrigado. Eleve muito o nível do DDI Podcast. E é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Só agradecer. Coisa boa. Quero agradecer ao Estudos Keycast por toda a parceria, agradecer todo o envolvimento da nossa equipe, DDI Podcast, né, todos os meninos que trabalham aí, mandar um abraço para o Júnior, né, meu amigo Júnior, né, que trabalha aí às madrugadas no DDI Podcast, mandar um abraço para o Luiz, que está ali atrás das câmeras, o Jean, grande Jean, que é o coração do Keycast Estúdio, né, esse estúdio que tem tanto nos recepcionado bem, né, nos ajudado. Júnior, que estava de férias,
né? Mas atendeu o nosso intimato aí. Disse, não, eu vou. E vai nos ajudar. Daqui a pouco o link tá chegando aí, Júnior. Viu? Divulga aí pra gente. Papai do Céu continue abençoando. E é isso. Se inscreve, compartilha, comenta, vai nas redes sociais da doutora Andressa Rios. Eu tenho certeza que você vai perceber tudo isso que a gente falou aqui, né? Toda essa conversação. Eu tenho certeza que você vai ser impactado e aguarde. Muita coisa boa está vindo por aí. Papai do Céu tem sido muito bom com a gente. Papai do Céu tem feito coisas extraordinárias na vida do Flaudísio, na vida desse projeto, né? DDI Podcast. E o intuito desse projeto, né, chamado DDI Podcast, é ser vida em outras vidas. E a gente está procurando, tentando, galgando aí, almejando fazer isso da melhor maneira. Então, meu muito obrigado. Papai do Céu abençoe. E é isso. Valeu!